A Droga 5 São Paulo é conhecida por seus posicionamentos modernos, abordagens criativas e campanhas impactantes, né não? Mas o que está por trás de tudo isso? Allen Lins foi até a agência e conversou com a Gabi Rodrigues e a gente confere agora. Meu nome é Gabriela Rodrigues, eu sou Chief Impact Officer aqui na Droga 5 São Paulo. Estou aqui no Hack Delas para contar um pouquinho das coisas que o currículo não conta. Yeah, we ain't talking to your dumb ass. You could be a millionaire and still be a bum ass boy. I've been in a dream, I've been on a team. Okay, look, why I work so hard. Quando eu falo Chief Impact Officer, eu acho que ninguém entende direito, né? E tá tudo bem não entender. Acho que essa é a primeira coisa que vale dividir. A gente criou esse cargo porque ao longo dos quase 10 anos de agência, a gente começou a trabalhar com muita marca, desenhando propósito, desenhando plataforma de legado, e a gente percebeu que precisava parar para fazer as coisas com tempos diferentes, profundidades diferentes, alocações de times diferentes, e a gente criou essa posição para ser a posição que consegue olhar para isso de uma forma profunda, com o tempo e com a estrutura que é ideal, né, para ser uma coisa tão séria, tão importante para as marcas. O sonho era me formar, ter dinheiro para não passar vontade no mercado. A minha família é muito pobre, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter acesso à faculdade. Acho que é muito interessante refletir sobre sonho, porque não dá para dizer que eu sonhei em estar aqui, porque não era uma coisa que me foi oferecida como uma possibilidade na minha vida. Entendi o que era C-Level há pouquíssimos anos, assim. Se eu chego para minha família e eu falo isso, ninguém vai entender o que significa, vão falar, que isso? Então eu acho que o sonho, no meu caso, foi ganhando degraus, e ele ainda está ganhando, sabe? É muito interessante quando eu olho a minha jornada de impacto e vejo um pouco do momento que a gente está vivendo em sociedade também, com o retrocesso. Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que olhar para a discussão não como uma discussão publicitária, também não é uma discussão nova. A gente já viveu ondas de retrocesso várias vezes na história, assim. Então acho que é um momento da gente se aprofundar, entender historicamente em que momento a gente está dessa onda que vem e volta, e também quais são os nossos não negociáveis. Assim, a gente está perdendo muita coisa pelo caminho, acho que todo mundo está acompanhando, mas a gente está separando também, como diria minha avó, o joio do trigo, né? A gente consegue ver quem de fato está comprometido, tem ali no seu DNA de propósito, de marca. Então acho que é um momento da gente ficar alerta e entender que a sociedade não mudou. A gente está tendo essas discussões, mas os problemas continuam aqui, muitos deles piorando. Então a gente continua tendo cenário de fome, cenário de crise ambiental, cenário de racismo, cenário de todas as policrises que a gente fala continuam vivas, né? Não é que elas sumiram. Então seria simplista demais achar que essas discussões vão sumir do universo publicitário, vão sumir do universo de discussões de marca, vão sumir da nossa vida, seja profissional ou em escala pessoal, não vão. Eu acho que é só entender como a gente vai lidar com elas. Eu estava trabalhando uns anos atrás em outra agência, na Wieden Kennedy, e eles têm um projeto lá chamado Os Kennedys. Enquanto eu estava nesse projeto, eu ainda não me entendia como uma mulher negra. Por todas as questões, né? Eu tenho uma passabilidade, minha pele é um pouco mais clara, meu cabelo é cacheado, não é crespo. Então, eu me entendia num limbo identitário, mas eu não me nomeava como negra. Assim, não tinha esse conhecimento, sendo bem sincera. Nesse projeto, eles chamaram jovens periféricos, né? Eles chegavam numa festa. E aí chegou um menino, pôs a mão no meu ombro, assim, um menino negro, falou, bom te ter aqui. E saiu. Foi, claramente me confundi com alguém. Eu tenho um rosto comum, todo mundo fala. Passa meia hora, a gente comemorando, tal, aí na pista, dançando. E aí veio uma outra participante, no mesmo dia, falando no meu ouvido, tá vendo? Não adianta fugir, tá no sangue. Aí eu falei, sei lá o que tá acontecendo. Dias depois, esses participantes se juntaram, me chamaram num canto, falaram assim, amiga, você se considera negra? Aí na época eu não tinha letramento, eu falei, veja bem, não sei. E depois desse dia eu fui entender a questão do colorismo, de nomenclaturas raciais. Eu falei, nossa, eu sou uma mulher negra. Então, nesse momento eu me vi como uma mulher negra, lésbica, que até então eu já entendia o que significava, né? Só que eu tava num cargo de começo de carreira. Naquele momento eu tava tipo, meu Deus, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso pagar esse boleto, eu preciso conseguir morar mais perto, porque eu tô gastando 2 horas no transporte. Eu tinha tanta coisa na minha cabeça, assim, que eu ainda não entendia a responsabilidade de ser quem eu era nessa posição. Tem uma coisa muito importante sobre você ter esses indicadores identitários, né? É que nunca é só trabalho, a não ser que você ignore um pouco do que está acontecendo ou não perceba. No meu caso, não é só trabalho, porque eu percebo que as pessoas elas esperam de mim alguma coisa.
alguma coisa mais do que uma boa entrega. Principalmente quem está em cargos anteriores ao meu. Elas olham para mim quase como esperando que eu faça alguma coisa para que elas tenham mais espaço quando elas forem subindo, assim. Então você começa a ter Gabriela, Chief Impact Officer e sei lá, qualquer outro, não sei como nomear essa outra coisa que as pessoas esperam de mim. Então vira uma responsabilidade mesmo, assim, sabe? Eu não me sinto cobrada por isso, é quase como se me desse mais um propósito de trabalho. Você sabe que você vai ser mais cobrada nesses momentos, porque quando você levanta uma responsabilidade para o mercado automaticamente vai cobrar uma responsabilidade a mais. A frase do Uncle Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, é a mesma coisa, assim. Mas tem um lado também, que é o que eu acho mais interessante, que isso te puxa pra frente. É quase que faz com que você lembre o tempo todo que não é só trabalho. Tem muita gente que critica tudo isso que eu tô falando, né? Que é mimimi, que tá passando a moda. Eu gosto muito de uma frase que o Simi, aqui o fundador da agência, ele tem, que ele fala que um dos erros nossos é tratar a urgência como tendência. Passa um tempo, já deu esse assunto aí de diversidade e inclusão, isso é tão 2020. Não é, gente. Não vai passar.